semana passada foi tão boa, foi tão bom, que já colocou no YouTube, e aí um pastor lá assistindo, falou, nossa, essa estratégia, a minha equipe precisa assistir e tal. Aí ontem nós estivemos lá e o Denner ministrou novamente a primeira e a segunda estratégia. Mas só recapitulando aqui, a primeira estratégia, quem lembra? O que era? O homem e a mulher, vou fazer mímica, o homem e a mulher, chave. Gente, essa estratégia é maravilhosa, né? Você ganha uma pessoa que é aquela pessoa que atrai muita gente, que tem uma liderança nata, e essa pessoa vai ganhar aquele bairro, vai ganhar uma nação, vai ganhar uma cidade para Jesus, assim como foi a mulher samaritana. E nós tivemos a segunda estratégia, que tem um nome engraçado, que é a boa vaca, que o pastor Denner explicou que quem, cria... O Rafa vive nos leilões por aí, pelo canal do Boi. Então, quem cria compra o bezerrinho, depois de 3 anos ele maduro, se espera que ele vai produzir um bezerro a cada ano. Então, a célula, quando ela atinge esse momento de maturidade, ela vai reproduzir a cada ano. E aí ele deu dicas importantes de você ter uma célula atraente, de você conquistar um homem-chave e de você trabalhar com treinamento na sua liderança. Amém? Então essas foram as 2 estratégias. E lembrando, gente, que essas estratégias vieram da Igreja da Paz, do pastor Lucas Huber, que foi escrita em 1994. Gente, deixa eu falar para vocês que esse livro estava parado ali na AME, já tinha um tempão. E aí, de repente, a gente bateu o olho e falamos, vamos ler esse livro aqui. Meu Deus do céu, que coisa top, ferramenta top para nós, para a gente aplicar nas nossas células, Só recapitulando também, porque nem todos estiveram aqui a semana passada, o trabalho deles lá é conquistar a Amazônia, conquistar todo o Ribeirinho, as comunidades do Ribeirinho para Jesus. E só esse território, gente, é metade do território dos Estados Unidos. Então, quando ele chegou lá, ele pensou, o nosso alvo vai ser 100 igrejas. Mas aí Deus disse para ele que ele precisava sonhar muito maior, porque Deus, ele é poderoso. E aí, ele aumentou mais 2 zeros, muitos zeros, que aí o alvo deles, 100 mil igrejas. Só comunidade tem 80 mil comunidades. Com certeza hoje em dia eles já devem ter alcançado quase todas as comunidades lá. Então hoje nós vamos falar para vocês a terceira estratégia. Se você quiser anotar, é a estratégia do pula-pula. A terceira estratégia, do pula-pula. Mas abra aí comigo em Atos capítulo 1, versículo 8. Esse versículo é forte demais. E é algo que é para mim e para você, é para todos nós. Para todos aqueles que receberam a Jesus, nós temos essa missão. E olha o que já inicia Atos, gente. Eles receberam o Espírito Santo, Jesus, ele ressuscitou, e os discípulos passariam aí a dar continuidade no Evangelho. E olha o que eles já começam soltando lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então você recebe poder, você recebe autoridade quando você recebe o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Quer dizer, Deus, ele não nos chamou só para a gente estar aqui, cultuar, ler a Bíblia, Mas ele nos chamou para ser testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você vê aí que começa primeiro em Jerusalém. E aí, o que ele quis dizer para os discípulos? Olha, não precisa vocês se espalharem agora e sair correndo por aí. Vocês vão iniciar um propósito primeiro aqui em Jerusalém, depois em Judéia, depois Samaria, até os confins da terra.
E nós aprendemos que os teólogos dizem que dentro de 200 anos daquela época, todas as nações, todo mundo já tinha ouvido falar de Jesus. Tremenda era a disponibilidade e a unção dessa primeira igreja e dos discípulos. Eles começaram com 12 e só no primeiro dia que eles pregaram, 3.000 pessoas aceitam a Jesus, e em 200 anos todo mundo já tinha ouvido falar de Jesus. Agora olha só, nós somos mais do que 12 aqui. E nós temos aqui uma cidade de uns 300.000 habitantes. E eu creio em nome de Jesus que vai chegar um momento em que todos vão ter sido impactados pela palavra de Jesus. Amém? Então o que é essa estratégia pula-pula? Olha, na comunidade ribeirinha, vocês viram, o Denner trouxe o testemunho semana passada, o pastor Denner, que eu estou no vídeo. O pastor Denner trouxe o testemunho a semana passada, dizendo que os missionários, eles iam até uma comunidade e eles tinham a estratégia de colocar um filme ali, e ali já começava uma igreja, com um homem-chave que eles ganhavam ali naquela comunidade. Só que eles pensaram, olha, aqui nós temos muitas comunidades. Se a gente abrir uma igreja em cada comunidade, assim, uma do lado da outra, nós não vamos ter espaço para que aquela igreja cresça e se reproduza. Então, o que eles usaram de estratégia? Eles começavam uma igreja lá, aquilo ali é uma comunidade, Tapajós, do Samuel. Eles começavam uma comunidade, uma igreja naquela comunidade, e todas essas cadeiras aqui eram as comunidades ao lado daquela, que tinha que pegar o barquinho e ir. Só que aí a próxima igreja, eles iam implantar só ali onde está o casal. Porque a estratégia era o seguinte: deixar um espaço para que a igreja do Samuel se reproduza. Porque se eu abro aqui uma do lado da outra, ele vai acomodar, essa comunidade vai acomodar, e eles não vão gerar frutos para Deus. Então dava esse espaço, e aquela igreja começava já a pensar e orar: olha, nós vamos para essa comunidade aqui do lado, nós vamos conquistar essa comunidade aqui para Jesus. Deixa eu olhar aqui na minha comunidade quem é o homem-chave que está se destacando, e nós vamos para lá, e nós vamos conquistar outro homem-chave lá. E assim vinha, gente, toda a comunidade multiplicando e sendo conquistada por Jesus. Porque olha só, 80.000 comunidades. Se eles ficassem assim, uma do lado da outra, eles não iriam correr tão longe, e as pessoas não iriam, receber o evangelho. Mas eles pensaram: vamos deixar uma semente lá, e aquela semente vai impactar as comunidades em volta, e vamos plantar uma semente daqui 10 comunidades. E o que isso representa para nós como célula? Essa estratégia nos fez pensar num alvo interessante, de ter uma célula, pelo menos uma, gente? Pode ser que tenha mais, glória a Deus. Mas pelo menos uma célula em cada bairro de Uberaba. Você pode dizer um amém aí? Aqui nós temos vários bairros representados, Rio de Janeiro, é Abadia? Lá é Abadia. Bairro de Lourdes. Então nós temos vários, mas nós queremos expandir. Nós queremos que tenha uma bandeirinha lá de Jesus, uma bandeirinha lá, Elo da Esperança, em cada bairro dessa cidade. E aí eu fui pesquisar, agora o censo de 2021 diz que Uberaba conta com 331 bairros entre as localizações urbanas e rurais. Então imagina só, isso é pensar grande, gente, porque nós somos hoje 10 células, mas nós vamos chegar às 331 células em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele por... Glória a Deus. Irmãos, começa a sonhar. Porque se a primeira igreja, eles receberam o Espírito Santo, e eles começaram com 12, daqui a pouco toda uma nação, e chegou até nós, gente. Isso que eu estava falando para o Denner, que muitas vezes a gente está vendo todo mundo assim meio que com medo, meio acovardado diante dessa pandemia, diante de toda essa situação. Eu falei: olha, se fosse a geração de hoje, a primeira igreja, talvez o evangelho não chegaria até nós.
Mas aquela igreja, eles não estavam preocupados se eles seriam mortos. Eles não estavam preocupados com a perseguição. Mas eles sabiam que eles tinham uma missão que é eterna, que valia mais do que a própria vida deles. Eles colocaram algo na cabeça deles, o seguinte: se for para morrer por Cristo, isso é uma honra, mas eu vou cumprir a minha missão. E eles dedicaram tudo que eles tinham, e o Evangelho chegou até nós. Então nós temos um compromisso. E a partir daí, o que eu posso fazer com a minha célula? Eu posso fazer com que minha célula cresça como uma boa vaca. E aí a gente já começar a pensar em multiplicar no bairro seguinte. Eu não preciso aqui, eu estou numa célula aqui no bairro Estados Unidos e pensar, eu vou lá para o Pacaembu. Mas eu vou mapear, por exemplo, temos uma célula lá no Nova Era. E aí eles vão pensar, qual é a nossa região aqui? Olha, nós temos o Beija-Flor, nós temos Ilha do Marajós, nós temos Pacaembu, nós temos o Morumbi. Então vamos começar a orar e a profetizar que cada um desses bairros vai ter uma célula que vai nascer dessa célula Nova Era em nome de Jesus. Então, começa a colocar essa estratégia. E a célula começa a orar já visualizando o bairro ali do ladinho. Já visualizando o próximo bairro. E já buscando dentro daquele bairro, mapeando naquele bairro quem é o homem-chave que vai receber essa célula. Quem é o anfitrião, que não é aquela pessoa que repele todo mundo, mas é aquela pessoa que atrai. E a célula já começa a orar e rumo à multiplicação. Por quê, gente? Imagina só, nós temos uma célula no Nova Era. Eles têm uma célula ali no Nova Era e eles moram bem próximo. Aí está a célula lá, uma exposição na casa do Éder e a casa da Elane é 2 ruas. Multiplicou, foi para 2 ruas. Vai chegar uma hora que a gente multiplique e vai ficando aquele tanto de células junto na mesma região, que as células não vão ter mais lugares para se desenvolver, para multiplicar, para ganhar, para evangelizar. E a tendência é se acomodar, porque dá aquela falsa sensação de que conquistamos aquele território e está tudo bem. Então nós temos uma missão, e essa estratégia do pula-pula, ela encoraja o evangelismo, deixando espaço para as células trabalharem. Eu vou pensar no meu próximo território, vou mirar minha flecha e eu vou. Eu mapeio o território, vejo o bairro mais próximo, pesquiso naquela região o homem e a mulher-chave, que será o futuro anfitrião. E o que a célula pode fazer? Atos proféticos. Leve sua célula lá para aquele bairro, comece a orar por aquele bairro, comece a ungir lá, comece nos lugares estratégicos, comece a declarar na sua célula que vai haver salvação nesse bairro que vocês estão e no próximo bairro que vocês vão. Então mapeie assim, quais são os bairros que estão acima, os bairros que estão abaixo, do lado e do outro, e para onde que nós vamos primeiro? Vamos implantar uma nova célula saindo da sua célula. Então faça atos proféticos, comece a criar estratégias de evangelismo naquele novo lugar. Comece a ganhar pessoas daquele bairro próximo para cá, porque aí quando multiplicar, você tem uma equipe para poder enviar. Então, o método pula-pula garante que nossa célula tenha a sua própria Judeia, Samaria e os confins da terra para evangelizar. Amém? Então, olha, inicialmente pode ser que dê trabalho. Porque pensa só, é mais cômodo a gente ficar assim no nosso território, no nosso lugarzinho e tal. Pode ser que dê muito trabalho, mas no fim vai produzir mais frutos. Amém? Precisamos lá no Alfredo Freire, uma célula lá. Agora imagina só, eu dei um exemplo lá de Nova Era, Pacaembu, o que mais que tem lá? Morumbi. Imagina se aqueles bairros tiverem uma célula, ali já tem um relo da esperança. Ali provavelmente, ou já tem um ônibus que passa ali e já traz aquele pessoal. Mas nós mudamos para cá e nós não podemos focar só, vamos juntar tudo aqui, porque nós temos a cidade que precisa ser ganha para Jesus. Amém? E não tem problema não, irmãos, porque aí vai crescendo e nós vamos colocando ônibus e trazendo esse povo para cultuar Jesus, e vai tendo mais igrejas e novos pastores. Amém?
Então, resumindo, todas as células nessa estratégia aprendem a se reproduzir como boas vacas, a estratégia segunda, encontrando homem e mulher-chave de cada bairro e assim preenchendo todas as áreas da nossa cidade para Jesus. Então nós vamos aqui agora na quarta estratégia. A quarta estratégia se chama o ID. Vamos abrir comigo lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Esse daqui também é poderoso, esse versículo aqui. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, antes de morrer, isso foi o que ele disse para a igreja: olha, eu preciso que vocês vão por todo mundo, e vocês vão batizar pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai ensinar também eles a guardar o que eu tenho ordenado, ensinar a guardar, lembra da nossa visão, que é um acompanhamento inicial, que é o discipulado, que é o cuidar. E eis que estou convosco. É uma promessa que ele diz para nós: olha, você vai, mas você não vai sozinho. Eu vou com você. Eu estou com você até a consumação dos séculos. E na estratégia ID, a primeira coisa que a gente precisa saber dentro dessa estratégia é: crie a cultura do ID em sua célula. Crie a cultura do ID em sua célula. O ID, eu vejo que ele está bem assim, queimando nos corações